Olá, alunos de Cálculo 3, sou o professor Lecivaldo. Nessa primeira aula vamos falar de campos vetoriais. Coloquei duas figuras aqui para a gente introduzir o conceito de campo vetorial. Com alguns exemplos vamos entender como é isso. Nessa figura aqui, nós temos um gráfico mostrando vetores que indicam a velocidade do vento em diferentes pontos de uma região aqui. Percebam que tem vetores apontando para cá, vetores para cima, vetores assim. Isso aqui indica como o vento está se comportando e qual a velocidade dele em cada um dos pontos aqui. Se você pega, por exemplo, um ponto por aqui, a gente vê que o vento está se movendo nessa direção, tá? Na direção vertical aproximadamente, quase vertical, e nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima. E temos alguns vetores maiores, outros menorzinhos. O tamanho do vetor indica a velocidade escalar do vento. O tamanho então vai indicar se o vetor é... O vetor não, a velocidade é maior ou menor naquele ponto ali. Então o que a gente tem é que cada ponto da região pode ser associado a um vetor que vai indicar para onde o vento está indo e qual a velocidade desse vento. Aqui nessa outra imagem é a mesma coisa, só que aqui são imagens do mesmo local, só que em horários diferentes. Aqui às 18 horas e aqui às 6 horas, tá? Aqui o comportamento do vento já mudou nesse horário aqui. Outro exemplo aqui a gente tem correntes oceânicas e temos vetores menorzinhos, menor, e aqui tem uns vetores maiores. Aqui também, ó, vê os vetores menores. Os vetores aqui vão indicar a velocidade da corrente e a direção e o sentido da corrente em cada ponto, tá? Em um ponto aqui, por exemplo, a gente vê que a corrente tem uma grande velocidade e está se movendo nessa direção. Em um ponto por aqui, já a corrente é fraquinha e está se movendo nessa direção. Então, outro exemplo onde a gente consegue a cada ponto de uma certa região associar um vetor. Aqui também, aqui escoamento de ar por um aerofólio inclinado. Podemos pensar no aerofólio de um carro. E cada ponto aqui a gente vai ter a velocidade do vento que vai se mover e qual é a direção e o sentido que esse vento está indo. Esses exemplos, esses aqui, isso aqui, são exemplos de campos vetoriais que a gente chama campos vetoriais de velocidade. Matematicamente, então, vamos definir o que é um campo vetorial. Se a gente tem D, que é um conjunto de pontos em R2, então uma região plana, um campo vetorial vai ser uma função. Essa função vai associar cada ponto do plano a um vetor bidimensional, tá? Então a gente vê aqui que cada ponto xy vai ser levado em um vetor. Esse vetor aqui, ó, vai ter P de xyi mais Q de xyj. Essas aqui são funções componentes, tá? Que aqui vai ser a primeira componente do vetor e aqui a segunda componente do vetor. A gente pode representar isso nessa notação aqui também. Aqui, nessa notação aqui não vai aparecer I e J, como vocês já estudaram em geometria analítica. São formas diferentes da gente visualizar vetores. Quando colocamos entre parênteses ou dessa forma que está mostrando aqui, a gente não coloca o I e o J, mas também representa um vetor isso aqui. Uma notação mais compacta aqui também, a gente simplesmente chamou esse P de xy de P, Q de xy de Q, tá? Então a função vai ser PI mais QJ. Cada ponto, por exemplo aqui um ponto é levado em um vetor. Cada ponto xy é associado a um vetor f de xy. Um campo vetorial então é uma função desse jeito.
E aqui um campo vetorial em R3, tá? Então a gente vai ter um subconjunto do R3, então vai ser um conjunto de pontos no espaço, e cada ponto desse vai ser elevado em um vetor tridimensional f de x, y, z. A diferença da expressão lá, que aqui vai ter f de x, y, z igual a alguma expressão aqui que vai depender de x, y, z, então um p de x, y, z vezes i, mais uma outra expressão que vai depender das três variáveis vezes j, mais uma outra expressão que também vai depender das três variáveis vezes k. E aqui é um exemplo de um gráfico com apenas alguns pontos, tá? Alguns vetores, onde cada ponto x, y, z vai ter como imagem um vetor f de x, y, z. Vamos ver isso nesse exemplo aqui também. Esse exemplo eu vou mostrar melhor ele depois fazendo no papel para a gente ver como é que faz as continhas lá. Nesse exemplo temos então um campo vetorial em R2 que é definido dessa forma: f de xy igual a menos yi mais xj. Aqui a primeira função componente é menos y e a segunda é x, tá vendo? Isso aqui pode ter outras expressões diferentes, é só nesse exemplo que está assim. Então aqui, ó, o que está multiplicando por i poderia ser 2x mais 3y, menos 5x mais y, seno de 4y, tanto faz as funções que vão estar aqui, tá? O que importa é que é um vetor xy que está sendo, um vetor não, um ponto xy que está sendo levado em um vetor. E para esse exemplo aqui, quando a gente pega um ponto aqui, 2, 2, por exemplo, esse 2, 2, quando a gente calcula nessa expressão, a gente vai ter um vetor que é representado por essa seta aqui. A gente desenha o vetor partindo daquele ponto 2, 2, assim. Depois a gente vai fazer alguns exemplos assim no papel e vai ficar melhor para visualizar. Aqui, ó, f de 1, 0, por exemplo. Isso aqui é bastante simples de observar, olhando esse cálculo. Se a gente coloca 1 para x e 0 para y aqui a gente vai ter 0i, porque o y vai estar 0, né? 0i. Então, o i não vai aparecer. Então, aqui é 1, então vai dar 1j. Então, esse f de 1, 0 vai dar 1j, ou simplesmente j. E aí, ó, esse ponto 1, 0, então, a imagem disso aqui seria esse vetor aqui, ó, que é o j. Só que o vetor j é aquele que a gente conhece que sai daqui e vai até aqui, ó. Mas aí a gente pega a imagem do ponto, né, que é 1, 0, saindo daqui a gente desenha esse vetor 1j. Vamos ver melhor esse exemplo depois. Eu vou fazer mais passo a passo no papel. Aqui é outro não, é do mesmo exemplo, só que aqui o gráfico feito no computador. Pode ver que é a mesma expressão, ó, menos yx, que estava aqui, ó, menos yx, só que aqui está escrito dessa forma aqui, sem i e j. Aqui esse gráfico feito por computador, ele tem a capacidade de colocar mais vetores, né? A gente vê mais vetores aqui, vê que quando vai se afastando da origem, os vetores vão ficando maior, porque esses números aqui, o y e o x, vão ficando maiores mais longe da origem, tá? E o vetor aqui depende do y, do x, vão ficando os vetores mais compridos. Ele mudou um pouco o tamanho dos vetores, é para eles serem maiores, mas assim, o computador muda um pouco a escala dos vetores para que a gente possa ver melhor o desenho, assim, ficar um desenho mais claro. Porque senão ia ficar vetores grandes, um cortando o outro, vários assim. Outro exemplo aqui de gráfico de um campo vetorial feito pelo computador seria desse y seno de x, tá? Vai ficar um gráfico assim. Aqui tem um formato um pouco arredondado, aqui assim, e depois vai ficando mais assim, horizontal os vetores. Outro exemplo aqui também, ó. Olha o formato desse. Com os computadores a gente tem essa possibilidade de fazer um campo vetorial com muitos vetores mesmo e visualizar
como é esse campo vetorial. Segundo exemplo aqui, esse aqui é um campo vetorial de 3 dimensões, está no R3, onde a função f de x, y, z igual a zk. Então é uma função que não depende de x, y, aqui vai depender só de z. Então cada ponto do espaço vai ser levado em um vetor que só tem a terceira componente não nula. E aí podem ver que quando os pontos estão abaixo do plano xy, que é justamente quando o z é menor que zero, o vetor vai estar apontando para baixo aqui e vai ter o comprimento que mede o tamanho de z. Tá? Digamos, se z for 5 em um determinado ponto, que esteja aqui para cima, o vetor vai ter 5 unidades de comprimento e vai estar apontando para cima. Se aqui, nesse XYZ, se a gente pegar um ponto, por exemplo, X e Y tanto faz, mas se aqui for no Z for menos 5, então aqui seria um ponto, por exemplo, igual esse aqui. Vai estar apontando para baixo com o tamanho de 5 unidades. Ele vai depender sempre aqui ó, do Z. Z positivo apontando para cima, o Z negativo apontando para baixo e os vetores não vão estar inclinados para nenhum dos lados, porque o X e o Y vai ser sempre zero. Vai ser só um vetor vertical aí. Depois eu posso fazer um pouco esse exemplo no papel também. Aqui alguns gráficos também que mostram, feitos por computadores, que mostram alguns campos vetoriais em 3 dimensões, tá? Aqui pode ver que as expressões são semelhantes dos dois, mas a segunda componente aqui é z, e aqui foi colocado simplesmente o número menos 2. Aqui os vetores apontam para todos os lados, mas aqui como está menos 2 aqui, menos 2j, então na direção do eixo dos y, aqui foi colocada uma caixa, ao invés de ser colocado os 3 eixos, foi colocado uma caixa aí mostrando qual é a direção do eixo x, qual é a direção do eixo y e a direção do eixo z. E nessa direção do eixo y, todos os vetores estão apontando da parte positiva dele para a parte negativa, porque a componente y aqui é negativa sempre, é menos 2. Então todos os vetores estão apontando para o lado negativo do y. Temos um exemplo aqui também de campo vetorial de 3 dimensões. É também um exemplo de campo de velocidade, como aquelas primeiras imagens que eu mostrei lá, todos eram exemplos de campos de velocidade, onde uma velocidade era maior, menor e para onde estava apontando. E nesse caso aqui é para a gente imaginar um líquido escoando desse lado para esse outro lado aqui, e o tamanho dos vetores aqui vai indicar a velocidade desse líquido escoando por esse tubo, por esse cano. E aqui a gente pode observar que os vetores são maiores, porque o cano aqui é mais estreito. E aqui, conforme ele alonga, os vetores vão ficando menor. A água, o líquido qualquer não precisa de tanta velocidade para passar dessa parte mais larga aqui. Tá? Então, aqui é um exemplo que vai ter uma função v de x, y, z. E cada ponto aqui dentro desse cano, cada ponto estaria associado a um vetor velocidade, tá? Também um campo de velocidade, então. Agora, campos gradiente. A gente diz que um campo vetorial é um campo gradiente quando ele é dessa forma aqui, que é justamente o gradiente de uma função. Aqui tem um gradiente de uma função de 2 variáveis e aqui o gradiente de uma função de 3 variáveis. Vocês já viram em cálculo 2 como calcular
o campo gradiente não, o gradiente de uma função. Vocês viram lá em cálculo 2 o gradiente de uma função. Quando você tem uma função de duas variáveis, f de x e y, o gradiente dela vai ser a derivada parcial em relação a x vezes i, derivada parcial em relação a y vezes j. Tá? Esse f x aqui de x e y, só lembrar que isso aqui é derivada parcial em relação a x. E aqui derivada parcial em relação a y. Para uma função de três variáveis, aqui com esse símbolo aqui, o mesmo símbolo que está lá, ó, é o símbolo de gradiente, a gente vai fazer a derivada parcial em relação a x vezes i, derivada parcial da função toda lá em relação a y vezes j, e a derivada parcial em relação a z vezes k. Um exemplo disso aqui, que seria para determinar o campo vetorial gradiente dessa função aqui, ó, uma função de duas variáveis, f de x e y igual a x ao quadrado y menos y ao cubo. Aqui também está para desenhar o campo vetorial juntamente com o mapa de contorno. Mapa de contorno, que é o mapa onde tem as curvas de nível. Isso aqui vai ser feito pelo computador aqui. Então, quando a gente tem que determinar o campo vetorial gradiente, a gente precisa calcular as derivadas parciais. Tá? Então aqui, o campo vetorial gradiente, como foi visto aqui, a gente vai precisar então, derivada parcial da função em relação a x. Aqui estava assim, ó, fx de xy, né? É a mesma coisa que isso aqui, ó, notação diferente. Isso aqui é a derivada parcial da função em relação a x vezes i, mais a derivada parcial dessa função em relação a y vezes j. A função é essa. Quando vamos calcular a derivada parcial disso aqui em relação a x, só é relembrar das regrinhas lá de derivação. Aqui está x ao quadrado y, então vai ficar 2xy menos y ao cubo. Derivada parcial desse termo aqui, derivada desse termo em relação a x é zero, que esse termo não depende de x. Então, derivada parcial da função toda em relação a x ficou esse 2, ó, passou para cá, ficou 2xy. Mas aqui a gente precisa da derivada parcial dessa função em relação a y agora. Então, a derivada do primeiro termo em relação a y fica simplesmente x ao quadrado. Derivada desse segundo termo em relação a y ficou menos 3y ao quadrado. Aí, então, aqui, ó, essa é a derivada parcial em relação a y vezes j. Essa é a derivada parcial em relação a x vezes i. Isso aí você pode fazer com calma no papel, você vai ver esse resultado. Então, esse é o campo vetorial gradiente para essa função aqui. Simplesmente calculamos derivadas parciais, colocamos assim. Tá? E aí, o gráfico do mapa de contorno, uma expressão assim é um pouco chato de fazer e tal, mas aqui foi feito pelo computador, só mostrando como ficariam os vetores, para onde eles estão apontando, assim, e aqui o gráfico das curvas de nível. Uma coisa a se observar é que os vetores, geralmente, eles vão ser, os vetores aqui, gradiente, são perpendiculares às curvas de nível, e os vetores são maiores, ó, vetores maiores, aonde as curvas de nível são mais próximas aqui. Aqui, onde as curvas de nível são bem distantes, os vetores já são menores. O vetor gradiente, geralmente, ele vai estar apontando para onde que a função está crescendo, e se as curvas de nível são bem próximas, significa que ela está crescendo muito de um local até outro. Ali tem um maior crescimento, e aqui onde elas são mais distantes é onde tem um menor crescimento, é onde vai ter os vetores gradiente aqui vão ser menorzinhos. Assim finalizamos esse primeiro vídeo. Obrigado a todos por assistirem.